Antes do tempo, antes do som, antes da luz, antes da primeira estrela pulsar no coração do universo, Deus já era um ser eterno, imortal, invisível, mas real. Muito real. Ele não surgiu, não foi criado, não nasceu. Ele sempre existiu. Mas essa verdade levanta uma das perguntas mais profundas que alguém pode fazer. O que Deus fazia antes de tudo existir? Se não havia anjos, planetas, céu, terra, tempo ou espaço, será que Deus estava só, em silêncio absoluto, preso na imensidão do nada? Será que ele apenas esperava? Talvez essa pergunta tenha nascido no coração de uma criança, olhando para o céu estrelado, ou no de um cientista tentando medir o infinito. Mas a resposta não pode ser achada num microscópio, nem num telescópio. Ela está além do que os olhos podem ver. Porque entender o que Deus fazia antes da criação é, na verdade, descobrir quem Deus é. A Bíblia diz, antes que os montes nascessem ou que tu formasses a terra e o mundo. Sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Salmo 92. Isso significa que Deus não teve começo. E se ele não teve começo, isso também quer dizer que nunca houve um momento em que ele não fosse tudo o que é. Ele sempre foi completo, perfeito, pleno, suficiente em si mesmo. Mas se Deus é completo, por que criar algo? Por que formar um universo tão gigantesco? Por que chamar à existência bilhões de galáxias e, dentro delas, bilhões de planetas? Só para escolher um, pequeno, azul, e nos colocar aqui? A resposta começa a aparecer quando entendemos que Deus nunca esteve só. Ele é um, mas não é solitário. Desde sempre existia a comunhão entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Uma relação perfeita, eterna, de unidade absoluta. Eles viviam em harmonia, em troca mútua de amor, propósito e glória. Deus é amor, e amor só existe onde há relação. Jesus revelou esse segredo ao orar. Tu me amaste antes da fundação do mundo. João 17:24. Ou seja, antes de tudo havia amor. Um amor tão grande, tão intenso, tão puro, que não poderia ficar contido. Um amor que transbordava. E esse transbordar foi a criação. Você consegue imaginar? Antes mesmo do tempo existir, você já estava no sonho de Deus. Não como uma massa de células ou um nome numa ficha, mas como um ser único, com valor eterno. Ele não te criou porque precisava. Ele te criou porque quis compartilhar o que há de mais belo, seu amor. E esse amor é criativo. Ele dá forma ao que é invisível. Ele desenha mundos, acende estrelas, escreve histórias. Ele não age por impulso. Ele planeja. E segundo a revelação, ele já tinha um plano antes de tudo começar. Mesmo sabendo que alguns iriam se rebelar, mesmo sabendo do risco do pecado, Deus decidiu seguir em frente, porque o amor verdadeiro nunca é covarde. Ele não controla, ele convida, ele propõe liberdade, mesmo que isso custe dor. Foi por isso que ele criou seres livres, porque amor sem liberdade é apenas programação. E Deus não queria robôs, ele queria filhos, queria você. Mas ele também sabia, um dia o pecado surgiria, e por isso, antes mesmo de formar o mundo, ele já havia estabelecido um plano. A Bíblia revela que Jesus é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Apocalipse 3:8. Isso quer dizer que o Calvário já existia no coração de Deus antes de haver montanhas, mares e céus. O sacrifício de Cristo não foi um plano de emergência. Foi a revelação de um amor que já existia antes do tempo. Isso muda tudo. Isso muda a forma como você olha para sua história, suas falhas, suas lutas. Porque você não é um acidente, nem um detalhe na vastidão do universo. Você é o alvo do amor eterno. Pense nisso. Antes de Deus dizer, haja luz, ele já tinha um propósito para sua vida. Antes do primeiro átomo, ele sonhava com sua existência. E mesmo que o mundo tenha se tornado um lugar de dor, injustiça e escuridão, o Criador ainda te vê, ainda te chama, ainda te quer. Ele conhece cada medo, cada ferida, cada culpa que você carrega. E mesmo assim, te ama com um amor que não depende do que você faz, mas do que você é, uma criação preciosa, feita à imagem dele. Você consegue sentir isso? O mesmo Deus que habitava a eternidade,
que criou tudo com o poder da sua palavra, decidiu amar você de forma pessoal e eterna. E agora, Ele espera que você também tome uma decisão. Você pode ignorar tudo isso, viver como se fosse só mais um entre bilhões, ou pode fazer uma escolha. Pode responder ao amor que te viu antes da criação, que se entregou por você e que te chama agora. Não é por acaso que você está assistindo isso. Há algo acontecendo aqui, uma lembrança no fundo da alma, de que você veio de um lugar maior e foi feito para algo eterno. Então agora é com você. O que você vai fazer com essa verdade? Porque depois de entender o que Deus fazia antes da criação, você nunca mais vai ver sua própria vida da mesma forma. Agora que você embarcou comigo nessa jornada, muitas outras estão aguardando você no canal. Portanto, se inscreve em nosso canal. Aperte o sininho para não perder mais vídeos emocionantes. Compartilhe com seus amigos e deixe um comentário significativo. Meu desejo e oração é que ricas bênçãos de Deus sejam derramadas em sua vida e família em nome de Jesus. Amém.